Olá, amigos, já estamos de volta aqui com o segundo bloco do Proseando nas Gerais, tendo a satisfação de receber minha convidada especial, deputada estadual, Leninha. Vocês não ficaram pensando nessa história de 69 não, né? Foi só brincadeira. Vamos continuar o nosso papo aqui. Leninha, eu estou falando aqui, a gente vai conversando e até um padrão que eu criei de não pegar um roteiro, eu gosto de prosear e ir descobrindo as coisas à medida que a conversa vai. Estou falando de faculdade, de profissão e tal. Você chegou mesmo a fazer faculdade ou você realmente, como tinha dito, é autodidata? Não, eu fiz a graduação, depois eu fiz mestrado, todos da Unimontes. Eu sou egressa da Unimontes, né? Uhum. Então eu fiz a graduação em Biologia. Biologia. Isso. Depois eu fiz uma pós-graduação na área de Educação Ambiental. Então, toda essa preocupação que eu acho que tem, inclusive da adolescência e juventude, da questão da água, de uma cidade que é tão quente, ser melhor arborizada para refrescar o ambiente, né? Uhum. Criar parques, né, pela cidade afora, Sim, deixar mais áreas verdes. Importante. Super importante. Então, eu fiz biologia, depois eu fiz uma pós-graduação em educação ambiental e depois eu fiz mestrado em desenvolvimento social. Então, está falando do ecoambientalismo, né? Essa coisa das lutas socioambientais. Sim. Então tem a ver um pouco com a graduação e o mestrado. Mas eu sempre fui muito disciplinada mesmo. Apesar de ter algumas dificuldades, por exemplo, ao ingressar no mestrado, eu já tinha uma militância na cidade. Uhum. A banca que, por exemplo, me entrevistou achava que eu ia entrar, mas eu não ia conseguir sair, porque milhões de atividades, né? Uhum. E acho que quando eu sou desafiada para ser melhor. Você supera. Uma das melhores, isso mesmo. Uhum. E foi isso, né? No mestrado, uma boa turma, mas eu sempre procurei ler todos os textos, participar dos debates, pesquisar sobre assuntos, mas também fazendo isso nas noites, né? Sim. Então, é aquela coisa de que muitos iguais a mim não fica por conta de estudar, tem que trabalhar e tem que estudar. Exato. Então, assim, muito isso. Muitos de nós fizemos muito isso, né? De não ter as condições de ficar só por conta dos estudos. Uhum. Isso foi para poucos, né? É verdade. Uma realidade... É bom saber que agora a Leninha, lá em Belo Horizonte, vai nos dizer: o Proseando Repórter informa o político, onde vive, o que come, qual o seu habitat natural, qual a biologia do político. Vamos saber, bióloga. É verdade. Leninha, a partir do momento que você... Vou te falar que você descobriu é meio complicado porque você já tem isso desde a infância. Mas com essas graduações, com esses aprendizados, quando você realmente descobriu que você tinha a veia para ser política, entrar realmente na atividade, ou como vereadora, ou como prefeita, ou deputada agora, quem sabe presidente da República. Isso é muito, né, para a presidência. Ou não, Obama chegou lá. É verdade, isso é verdade. Bom, essa coisa a gente estava falando que a gente é político desde quando nasce, então às vezes a gente começa a lutar por direitos, não só os da gente, mas dos outros, desde muito cedo, né? Agora, a militância política, ela veio no período que eu também comecei a dar aula. Fui ser professora. Outra atividade. Fui ser professora e a gente tem essa história de luta de classe, né? Uma categoria. E eu militei no movimento sindical, no Sindiúte, né? Fui diretora estadual do Sindiúte. Depois eu virei presidente da CUT, inclusive em ambientes onde predominantemente os homens estão ocupando os lugares. Sim. Acho que desde muito cedo eu briguei para estar junto. Uma das poucas mulheres que se destacaram nessa posição lá na CUT. É verdade. E de estar junto, construindo com os homens de bem, a gente fala isso, né? Uhum. E de estar nesses espaços também de decisão, de formulação política. Sim. Né? Porque a nós, mulheres, sempre é dado cargos mais secundários, irrelevantes. Às vezes você participa de uma associação, uma cooperativa, ou qualquer outra instituição que as mulheres compõem essa diretoria, mas com cargos secundários, vamos dizer assim. A diferença salarial é uma realidade até hoje, né? Com certeza. O mercado de trabalho mostra isso, né? Fazendo a mesma função com vencimentos completamente diferentes, né? Em vários ambientes da sociedade, nós mulheres, a gente ainda tem muita luta para fazer. Para romper, né, com os preconceitos, para romper com a discriminação. Tem melhorado, na sua opinião? Pouco, né? Acho que essa questão que a gente tem visto, que tem nos preocupado, nós temos discutido isso, a violência contra as mulheres, Sim. Que está associada a uma série de questões, inclusive a questão de renda, da condição de educação,
da condição social. Então, acho que isso é reflexo ainda de que nós ainda precisamos conquistar muito na sociedade. Sim. Acho que toda essa violência contra nós mulheres, que se naturalizou nos últimos anos, é preciso que haja forças, né, gente, assim, Ministério Público, Prefeitura, todos os aliados em torno da vida das mulheres. Então, desde muito cedo, também aprendi que para nós mulheres as coisas iam ser mais difíceis. No meu caso, assim, ser mulher, ser negra, né, então muito mais difícil ainda. Mas, com o tempo, a gente vai tendo coragem, né, a gente vai tendo ousadia para fazer todas as disputas que a gente precisa fazer. O negro não pode se autocriminalizar ou então ter dó de si mesmo. Se ele não partir, quem vai partir em defesa, né? A gente vê muito isso hoje, que os negros pobres, toda essa classe que vem sendo minorizada, acaba hoje tomando mais destaque, ganhando mais posição, porque tomou consciência de que ninguém vai fazer nada por eles, a não ser se eles mesmos forem em busca, né, do seu sonho. Com certeza. Por isso que é importante o trabalho pela unidade, né? Porque a gente tem muitas lutas iguais e tem lutas muito específicas, né? Lutar numa sociedade contra o preconceito e o racismo, vamos dizer assim, nós negros e negras deveremos estar unidos em torno disso. É lógico que a gente também precisa fazer um diálogo com muita ternura, né? Não é no enfrentamento violento que a gente consegue colocar que a nossa raça, que a nossa etnia, né? Que a nossa negritude também tem que contribuir com a sociedade. Então, acho que o jeito de fazer as coisas, o jeito de fazer política, né? Inclusive isso, né? A nossa trajetória, for para entrar nesse universo da disputa política para fazer igual, né? Não basta ser mulher, eu falo isso também. Porque tem muitas mulheres que ocupam espaço no parlamento, que reproduzem toda a história do patriarcado, da sociedade machista, e elas não conseguem romper com isso numa construção de mais igualdade. Então não basta só eleger mulher, acho que é eleger mulheres com a coragem, não só na política, mas em todos os ambientes. De modificar essa realidade. Mudar a estrutura, que não é fácil, né? Uma cultura tão antiga do patriarcado que está colocada na sociedade, é difícil romper com isso. Verdade. Mas precisamos ter mais pessoas com essa coragem. A gente fala tão sério, de repente vem o apresentador do programa, vira para a convidada e fala, com essa coisa toda que você fazia, onde você arrumava tempo para dar umas paqueradas, sair para balada, dar uns beijos na boca, casou? Casei, assim, eu sou casada, eu não tenho filhos, mas por uma questão mesmo, né? Opção? Não, opção, uma questão de saúde. Não teve como. Aí não tive filhos, então eu tenho muitos sobrinhos, filhos de amigas, né? E amigos, Adota que eu todo gosto, mundo. isso. E acaba que... E eu também, mais tarde, eu fui compreender um pouco essa missão, né? Assim, como quando você tem filho, você tem uma dedicação mais limitada, né? Então, eu e meu companheiro, meu marido, a gente, né, ele compreende bem o que eu ando fazendo, então, eu acho que eu tenho mais disponibilidade, né, para poder fazer mais coisas. Então, por isso que eu arrumava tempo para namorar, para, né, paquerar, da nossa época, paquerar, para fazer a minha parte social com os amigos, né, e amigas, com a minha família, e entendendo que essa missão de não ter ninguém mais próximo para cuidar tanto como crianças e filhos, mas essa dó de cuidado com o outro, né, com o irmão, com os que estão aí para ser cuidados. E como é que você o encontrou? Ou foi ele que te encontrou? Como é que o Cupido entrou nessa história? Ele é lá de Araçuaí, do Vale de Jequitinhonha, mas ele é agrônomo. E como eu milito nessa área da agroecologia, ele também, a gente foi se encontrando nesses espaços de formação, né? Ele veio para Montes Claros na época para trabalhar no programa do biodiesel, mas eu já o conhecia, porque ele trabalhava na Federação dos Agricultores do Estado de Minas Gerais, ele era assessor de política agrícola, e a gente tinha trabalho juntos, né? As duas organizações, o CAA, do qual eu fazia parte até o final do ano, e a Federação dos Trabalhadores. Sim. Então a gente encontrava nos momentos de formação. Então quando eu encontrei com ele há muitos anos atrás, depois a gente reencontrou aqui em Montes Claros. Literalmente a gente pode dizer que foi plantada uma sementinha. Isso, a mais... Tudo a ver com a agricultura para poder dar esse fruto desse casamento hoje. Isso, é verdade. Leninha, a gente vendo toda essa atividade, toda essa militância, o que te levou a escolher o partido pelo qual você gostaria de atuar politicamente, ou foi o partido que viu o seu trabalho e te escolheu?
Não, eu fiz a opção há muitos anos atrás. Inclusive, que é importante as pessoas compreenderem isso. As pessoas, eu ando na rua, eles falam assim, Leninha, gosto muito de você e não gosto do PT. Ou então, Leninha, saia do PT. Eu sempre devolvo de forma carinhosa com as pessoas, eu respeito a opinião delas. Eu digo assim, qual partido você acha que eu devo me filiar, fazer militância? Porque no Brasil, questão de partido, quase todos com problemas, né? Muitos. Enquanto não tem reforma política, por exemplo, a Assembleia Legislativa tem 27 partidos. Então, assim, não é uma questão, porque eu fiz uma opção há mais de 20 anos atrás. Quando o PT surgiu, naquela época, como um partido da resistência, da luta dos trabalhadores e trabalhadoras, da militância sindical, foi nesse período que eu entrei. Então, eu sou militante antiga, eu escolhi e eu que fiz essa opção. Então, quando as pessoas indagam, eu sempre devolvo nesse sentido. Eu não acredito que a estrutura ela se corrompe pelas pessoas, né? Eu só acredito que a estrutura se corrompe pelas pessoas que levam à corrupção. E a corrupção não está só na política, quando a pessoa é corrupta, ela leva ou para a saúde, ou para a educação, ou para onde ela estiver. Então, eu acredito muito mais em pessoas do que na estrutura que foi instituída ou composta por pessoas. Independentemente do partido, a corrupção existe e ela não está em um símbolo que seria o partido. Está nas pessoas. Com certeza. Né? E como o PT foi governo muito tempo e fica em evidência, é lógico, é o partido Vidraça. que mais vidraça. Se você for olhar o número de deputados, parlamentares envolvidos com corrupção, os números são muito semelhantes ou até abaixo, né? Vai pegar vários partidos, o próprio MDB, o PP, outro PSDB, os partidos todos, e eu acho que tem a ver, na minha avaliação, que não havia uma política clara sobre financiamento de campanha. Então, na última eleição, não permitiu o financiamento de empresa, coisa que nas eleições anteriores foram permitidas. Permitia. Então, a própria legislação, ela ficou, assim, vamos dizer, ela afrouxou e ela perdeu o controle e isso tudo aconteceu no Brasil. Então, eu acredito que a legislação do financiamento melhorou, mas mesmo assim ainda tem problemas no financiamento de campanha e eu creio que uma boa reforma política pode mudar um pouco essa história dos partidos no Brasil. O que você acha desse ano de 2019? A gente vê muitas mudanças em nível federal, muitas mudanças também em nível estadual e a gente vê em nível municipal, não só Montes Claros, como um todo, uma quebradeira geral. Os municípios não estão conseguindo realmente produzir porque estão defasados. O que a gente pode esperar, na sua opinião, politicamente falando, nesses 3 níveis políticos do Brasil? Então, a nível federal, eu particularmente, e grande parte da nossa bancada, a gente não tem esperança de grandes mudanças para a classe trabalhadora. O que nós estamos dizendo é isso. Né? Mas o presidente foi eleito para 4 anos, uma eleição democrática, né? Mesmo que a gente não estava na campanha, mas ele eleito, né? Importante falar que a eleição já acabou. Inclusive, nas próprias redes sociais, a violência, a intolerância, a agressividade permanece, como se a eleição tivesse ainda acontecendo. Então, é importante que os que ganharam assumam isso. Existe um presidente, agora a bola está com ele, nós agora, né, seremos oposição, que às vezes a gente faz isso melhor do que sendo situação. Então, a nível federal, nós vamos ter uma bancada que vai ser oposição na política, que vai ser ruim para os trabalhadores e trabalhadoras. É lógico que devemos ser minoria, uma bancada de minoria, mas seremos resistência lá, faremos denúncia e entendendo que a gente precisa estar em clareza de que lado que nós estamos. Né? Então, nós continuamos do mesmo lado. A nível de Estado, 70% dos mineiros votaram no Zema. O que a gente tem dito é que nós vamos ser oposição programática. Aquilo que o Zema propôs, que a gente avalie que seja ruim, nós não estaremos junto com ele. Aquilo que é bom para o Estado, né? A gente, com certeza, vai estar lá para aplaudir, para estar junto. Né? Então, nós não estamos entrando com uma oposição radical, né, intolerante. Vamos ouvir, vamos ver e vamos nos posicionar. Os prefeitos sofreram e sofrem, né, assim como o governo de Estado. Não sei se você viu, o Supremo liberou, logo depois, né, em janeiro, uma parcela bloqueada de 443 milhões para o Estado de Minas Gerais. Foi. Então, tem todo um interesse político que inviabilizasse o governo do Estado, e isso automaticamente é um efeito dominó, inviabiliza a prefeitura. Então, os últimos 2 anos,
2 anos de muito bloqueio dos recursos e muita dificuldade para o governo, né, com a clara intenção de um projeto político que quer aniquilar o PT, um projeto político que avalia que, né, dificultar ao máximo para, de fato, não serem eleitos, né, e acho que a derrota do Pimentel mostrou claramente isso, mas, ao mesmo tempo, nós somos o maior número de deputados estaduais eleitos. Nós elegemos 10 deputados estaduais pelo PT, somos a maior bancada, né, isso mostra ainda que você ainda tem uma parcela da sociedade que acredita nesse projeto. Não tem força. Ainda tem força. Então, não podemos também ignorar essa força, né, que aí a gente vai refletir também em 2020, como é que vai ser essa movimentação. Então, mas a gente não pode deixar de ter esperança, né? Sim, assim, uma coisa que sempre nos moveu é essa certeza de que nós enfrentamos períodos difíceis. A crise pode servir para a gente aprender muito, inclusive a derrota do PT tem que servir de lição para o partido, para as pessoas que são, né, vamos dizer assim, as lideranças do partido. E eu acho que essa renovação e esse diálogo, uma nova narrativa para os desafios que nós temos no século XXI, elas são importantes ser colocadas. Então, eu acho que a gente também se transforma com as mudanças que vêm ocorrendo no Brasil e em Minas Gerais. Eu gostei muito dessa posição que você lembrou aí. Acho que muita gente em casa pensa, como eu, que é, no caso, essa colocação, de que a oposição precisa existir. Aquela questão de toda unanimidade ser burra é verdade. Então, é importante ter uma oposição, mas eu vejo que o Brasil, como um todo, em todos os níveis, sempre teve uma cultura de que, como eu sou oposição, eu vou fazer tudo para destruir o que a situação está fazendo. Quando eu virar a situação, a minha oposição também vai fazer o mesmo em cima de mim. E aqui a gente ouviu Leninha falando, se houver um bom projeto que case com o benefício da população mineira, terá o apoio do PT, que é oposição ao partido, ao governador, e se for contra, vai apresentar a sua posição. Isso, como fazer para isso ganhar um nível maior, ganhar mais partidos? Porque a gente não vê isso na maioria dos políticos e na maioria dos partidos brasileiros hoje, essa consciência. O resultado eleitoral mostrou que os eleitores também estão atentos. A gente não teve a renovação que a gente esperava. Na Assembleia a gente renovou uma média de 38%, então teve uma renovação. A nível federal também, né? Então, mas ao mesmo tempo você tem antigos nomes da política brasileira que foram banidas do espaço político. Sim. Então, eu creio que com gestos concretos, atitudes, né, desse novo jeito de fazer política que a gente está trazendo, não só eu, mas outros candidatos, outros que foram eleitos, né, desse novo jeito de fazer política, eu acho que é possível, sim, construir paulatinamente esse processo para que no futuro a gente saiba o que é ser uma oposição responsável, né? E a gente tenha a maturidade para entender que a posição não é a pessoa, a posição é o projeto que a pessoa está propondo. Então, a gente precisa desconstruir uma série de conceitos, uma série de atitudes que foram construídas ao longo dos anos e que isso não cabe mais, né, na política brasileira e nem do Estado aqui de Minas. Ainda existe muito, mas a questão do eleitor hoje ter uma consciência de votar mais no candidato do que no partido pode colaborar com essa mudança, porque hoje a gente vê que, como é uma posição que muita gente considera, não, o PT é radical, o que o PT manda, os petistas fazem. Já eu estou vendo a prova de que Leninha está dizendo que se for uma coisa boa, mesmo sendo da oposição de vocês, vai aprovar. Isso seria um pouco essa questão das pessoas por trás do político estarem atuando mais do que o partido em si, apesar de ter o projeto, ter todas as suas regras, né? Eu creio que os partidos, né, são muitos agora, né? Como nós falamos, só na Assembleia tem 27 partidos. Diluiu demais. Diminuiu demais. Então, eu creio que as pessoas, grande parte delas, de fato, têm votado na pessoa, na trajetória, na construção feita por essa pessoa. Elas acreditam nas pessoas, eu acho que é muito mais nos partidos. Muito, né? Elas acreditam mais nas pessoas, mais que nos partidos.
E eu creio que é essa mudança que a gente vai construir. Se a gente não renova, inclusive, as pessoas no partido, a gente não vai conseguir mudar os partidos. Então, se são as mesmas pessoas do partido que são reeleitas para liderar a sigla partidária, com a velha prática, com a velha política, você não muda o partido. Então, eu acredito que nós podemos mudar a estrutura partidária na medida que você renova o quadro dos partidos, trazendo, né, esses conceitos novos e esses gestos novos para fazer a nova política. Porque essa história de cacique de partido, né, partido tem dono, quem manda na sigla do partido é fulano, é ciclano, né? A gente vê muito isso. Então a gente tem que acabar com isso. Nós só vamos acabar com isso quando a gente consegue, então, mudar as pessoas para mudar a estrutura do partido. E qual seria a postura, os projetos, a proposta de Leninha para o norte de Minas, para Montes Claros? Biologia, de repente a gente vai ter uma coisa aí mais na área das águas. Isso você só vai saber depois de ir lá na cozinha tomar uma aguinha e voltar depois do intervalo para conversar com a gente aqui. Vai lá, te espero.